quase 40 dias, o SEBRAE foi convidado, através de uma conversa entre o vice-governador e o nosso diretor superintendente, para que nós começássemos um trabalho junto à DEVIPAR, né, junto a mais outras entidades parceiras também. Então, o primeiro slide que mostra aqui, mostra que a DEVIPAR, que é uma entidade sem fins lucrativos, registro número 3081, livro A, página 20, cartório segundo ofício de títulos de documentos, CNPJ 75014 324 001/88, utilidade pública municipal e utilidade pública estadual 8291/86 e utilidade pública federal, protocolo, processo Ministério da Justiça 13280/93/28, né? A última ata extraordinária, né, deliberou uma nova diretoria e o Conselho Deliberativo, que tem uma gestão de 2011 e 2013, nos quais o presidente é o senhor Antônio de Barros, vice-presidente o senhor Jair José Kummer, secretária-geral a senhora Kellen Cristina de Paula, conselho suplente, Conselho Deliberativo Fiscal, a senhora Ikair Mecker, suplente a Terezinha Vaz, e também outro suplente fiscal é o senhor Osmar de Souza. Então, esses são os integrantes, apesar que nós vimos isso na ata, né, dependendo, está precisando dos três eles serem homologados. Participaram dessa equipe de trabalho Pedro César Bichuve Santos pelo SEBRAE Paraná, Rafael Bertoldi pela vice-governadoria, gabinete de vice-governadoria, Adicélia Domingos Bueno, Secretaria de Educação, CAPES, Ricardo José de Lima, Secretaria de Educação, Antônio de Barros, presidente da DEVIPAR, Geto Colasso de Andrade, tesoureiro da DEVIPAR, Paulo Roberto Bueno, Flávio Roberto, e em alguns momentos tinham outras pessoas participando em algumas reuniões, né? Então, essas foram as pessoas que participaram e que estiveram em todas as nossas conversas e todas as nossas reuniões. Os nossos contatos sempre foram com essas pessoas e mais com alguns funcionários da DEVIPAR. Bom, primeiro o que nós encontramos lá? Nós encontramos uma entidade que realmente tem um débito, né, tem uma dívida, tem um ônus alto, tem um gasto relevante e que precisa vir a ser ajustado para que essa entidade hoje possa achar meios para vir a continuar funcionando. São débitos já de algum período e que eles vêm se avolumando mês a mês. Então, se não existir uma ação a curto prazo e uma a médio e longo prazo, com certeza a entidade poderá sofrer grandes danos. O que nós fizemos? Nós colocamos um consultor para estar levantando esses números e estar implantando procedimentos para que a gente possa ter uma visualização mais adequada, tentar fazer um orçamento, né, a curto, médio prazo, para que esse possa ser apresentado à diretoria e a diretoria colocar para uma reunião de conselho e esses possam vir a tomar decisões. Bom, então, nós vimos a questão de funcionários registrados, né? A DEVIPAR tem 8 funcionários registrados, e que, ao nosso entender, nós não fizemos aquele trabalho ainda de recursos humanos que está previsto para ser feito em janeiro, né, de cargos e salários e funções, mas 8 funcionários talvez não venha a ser necessário. Gostaríamos de nos aprofundarmos em janeiro para ver se há necessidade de ter tantos funcionários assim. É uma folha que de novembro está atualizada, é uma folha que tem um ônus de R$ 8.776 só de salários, né, mais comissões, né, tem 3 funcionários que recebem essa comissão, que dá R$ 1.370, dá R$ 10.000 essa folha de pagamento, né, e essas comissões são pagas, ela não é prevista no estatuto. Então tem que ver de que forma isso vem sendo pago, assim a critério da diretoria e essas 3 pessoas. Isso sem mostrar o recolhimento, né, dos encargos sociais da folha de pagamento. Então isso é a folha, né, só o salário dessas pessoas. Quem são os funcionários? Ailton V. Viana,
que ele é o arrecadador, Arthur T. de França é um instrutor, Jaqueline B. dos Santos é telemarketing, Odair Lara Souza, coordenador de imprensa Braille, Salvador J. da Cruz, que é o motorista, Sheila R.C. dos Santos, assistente social, Sueli M. dos Santos, auxiliar administrativa, e Valdívia das N. França, que é auxiliar de serviço. Esses salários aqui já estão atualizados, que tiveram um aumento agora no mês de novembro. Aumento não, só a reposição salarial, né? Então eles têm salário. Alguns desses funcionários, 2, estavam até o dia 30 de 11, não sei se retornaram em auxílio doença, que é o zelador caseiro Arthur França, e a Sheila R.C. dos Santos, que também estava, é serviço social, ela também estava em licença, né, como um auxílio doença. Não sei se retornaram. Bom, nessa questão de funcionários, nós vemos o seguinte, pudemos observar o seguinte: a necessidade de ter registro desses funcionários, registro de entrada e saída, então um livro ponto. Né? Nós constatamos que nós não vimos esse livro pronto e tem que ter isso principalmente para fins depois, mais tarde, né, de comprovações, né, junto ao Ministério do Trabalho ou junto ao INSS. Então tem que ter esse livro que o funcionário tem que registrar a hora que entra, a hora de saída, né, horário de intervalo de almoço e horário de saída no período da tarde. Bom, existe um convênio, né, de cooperação técnica e financeira com a Secretaria de Educação, né, onde são quatro técnicos que atuam nesse convênio. Então, é a Beatriz L. de Lemos, Maria Noemi C. de Lacerda, desculpe, a Beatriz ela é instrutora, a Maria Noemi de Lacerda, auxiliar de serviços, a Nayara Geminari de Moraes é secretária, Raquel Maria da Cruz é merendeira. Bom, esse convênio, no mês passado, esse também está atualizado. Foi dado um aumento aqui, ontem eu estive conversando com a Nayara, com a Alzira e com a Valquíria a respeito desse convênio. Como é um convênio firmado junto ao governo do Estado, né, um convênio de cooperação técnica financeira, esse convênio, no final dele, ele tem que zerar, tem que ser 0 a 0. Né, ele não pode ter ônus, ele não pode gerar ônus nem para a entidade e muito menos ter um descompasso do convênio. E foi dado, nesse mês de novembro, uma reposição salarial, que já tinha sido dado em março e abril. Né, que foi a secretaria que repassou o aumento, que já era o aumento de lei, né, e o diretor financeiro também deu essa reposição em novembro, alegando que o sindicato, né, exige que esse aumento seja dado. Então, eu conversei com a Secretaria de Educação e pedi que a Secretaria de Educação conversasse com o objeto para que isso fosse ajustado e que não viesse a causar um problema, né, para os funcionários que teriam um aumento e depois teriam que devolver esse dinheiro, e segundo, ter um convênio que no final não poderia fechar suas prestações de contas, ficando mais um instrumento, né, em desacordo junto a uma outra entidade. Bom, então isso foi visto, então o relato diz ali que o aumento de pessoal sobre os salários está em desacordo com o convênio da Secretaria de Educação. Isso foram algumas ações que já foram, né, sendo realizadas junto aos dirigentes da Devipar e junto a algumas entidades. Bom, existem 4 funcionários que eles são contratados, mas não têm registros, né? Eles recebem pela entidade, ficam na entidade, né? Que é o Aparecido de Pena, que é o arrecadador, Cícero Cavalcante, também é arrecadador, Luiz Andrade de Ferreira é um office boy e Jair José Kummer, que também é a telefonista, né? São 3 que têm o salário fixo e 2 que têm uma comissão também. Então, fora o salário, eles têm essa comissão. Nós mostramos para eles que são pessoas que estão em situação irregular, né? Não poderiam estar sendo contratados e não podiam estar continuando na Devipar, e que a Devipar, né, a diretoria tem que tomar uma decisão, né? Mesmo que esses são pessoas carentes, que talvez necessitem, mas alguns já são até aposentados, né, por invalidez, né, e que, na verdade, para que eles pudessem até vir a recorrer
ter uma ação seria um problema para eles, por isso poderiam correr o risco de até perder esse outro benefício que eles têm. Então precisa conversar com essas pessoas, que é um ônus a mais para essa entidade, né? Bom, eles têm dívida com terceiros. Essa dívida com terceiros foram pessoas que emprestaram recursos para a Devipar. E emprestaram recursos da seguinte maneira: o Gerto, que é o diretor financeiro, conversa com as pessoas e diz: olha, a Devipar precisa de um dinheiro, de um montante, para pagar uma despesa. É uma despesa fundamental, o valor tem que ser pago, mas quer dizer, eles precisam recorrer. Mas o que nós vimos e achamos assim que há necessidade que haja uma conversa, haja uma reunião, é quanto ao pagamento de juros. A taxa de juros que essas pessoas negociaram e cobram da Devipar é 5% de juro ao mês, né? Um juro que nós achamos assim exorbitante em função da entidade ser uma entidade filantrópica, né? Uma entidade que realmente presta benefício e ajuda a terceiros, né? Mas que essas pessoas, né, emprestaram o seu capital e tem que chegar a um consenso. Nós até numa reunião e no nosso parecer, na nossa conversa, nós vamos falar mais à frente, nós achamos que no máximo poderia ser pago os juros de poupança, que são juros legais, né? Se a pessoa quer emprestar, que está fazendo de bom coração, de bom grado, né, que isso possa ser. E vimos também que agora, o mês passado, não dezembro, outubro, né, foi emprestado mais um dinheiro a pedido do GEP por uma pessoa. Quer dizer, então, você me empresta aqui, eu pago, então isso precisa ser revisto também. Então nós colocamos, Gelson Roberto, ele tem R$31.900 que foi emprestado, hoje ele tem lá, né, na Devipar, o valor atualizado R$46.990, R$47.000, Nival Braz de Proença, R$20.350, Juarez Martins, R$14.300, Jaime de Oliveira, R$4.300 e Paulo Roberto Bueno, R$4.200. Aí dá uma dívida de R$90.140. Onde nós já conversamos com os diretores, nós isso aí tem que ser feito um cronograma a longo prazo, para que essas pessoas, apesar que tem pessoas aqui que estão pagando, fizeram um empréstimo pessoal e estão pagando esse empréstimo, né, em nome da Devipar, mas está lá o dinheiro dele emprestado. Bom, eles têm algumas dívidas trabalhistas, né, que nós não conseguimos fazer o levantamento atual, né, que é o Cláudio MD Castro, 48.396, o Johnny, que está sem valor, Adriane Prestes, R$1.000, Pedro N. Santos, que tem audiência para 9 de março de 2012, e Silvana tem audiência para 2 de fevereiro de 2012. A diretoria da Devipar, ela tem um grande receio, porque ela entende que as pessoas que hoje possam a serem desligadas da Devipar venham ingressar com ações junto à ação trabalhista, né? Junto à Vara de Trabalho. Mas é uma questão de consciência dessas pessoas. Todos nós, todos os trabalhadores têm direito a fazer o que eles quiserem a partir do momento que eles forem rompidos no contrato de trabalho. O que deve a Devipar é tentar fazer essa rescisão, né? Procurando pagar todos os seus encargos legais e depois ver o que acontece. Mas algumas situações têm que ser tomadas. Bom, dívidas com entidades e instituições. Aí são dívidas que já existem, que algumas delas foram tentadas a serem negociadas, mas são lá dívidas junto ao INSS, né, PIS, PASEP, GTS, a Oi Telecomunicações, a GVT, a Copel e a Sanepar. Então são entidades federais, são empresas privadas, né, e tem empresas estaduais, que também está um montante de R$77.000, exato R$77.715,67. Isso atualizado até outubro, que foi quanto a Sueli, né, nos passou. Bom, nós fizemos nesse período, que é onde nós estamos fazendo reuniões a cada 20 dias em média, né, nós mostramos algumas proposições que caberiam à Devipar, né, e como as demais entidades. E o resultado dessas reuniões, eles foram muito satisfatórios, foram positivos, porque as pessoas que estão à frente da Devipar hoje, elas estão entendendo o nosso trabalho, estão se conscientizando
daquilo que há necessidade de ser feito e estão fazendo. Essa é a grande diferença. Não estão parados, né? Estão fluindo, a trancos e barrancos, né? Estão fazendo, mas há uma necessidade de termos assim um fechamento para que a gente possa tomar algumas decisões. Então, proposições e incumbências que caberia à Advipar: agendar reuniões e elaborar correspondências para negociações com os credores, propondo o cancelamento ou perdão das dívidas ou pagamentos a médio e longo prazo. Então, depois nós vamos ver o que eles fizeram. Funcionários sem registro de comissionado, rescindir essas contratações irregulares. Implantar um plano de cargos e salários com definições de cargos e funções, né? Vê-se que tem muitas pessoas ali que talvez possam melhorar ou assumir outras funções. Agendar reunião com o positivo, assinatura de contrato, cessão de equipamentos para execução de serviços em braille. Agendar reunião com a senhora Eliane da Sanepar para entendimentos e procedimentos para execução de serviços, material em braille. Negociar por percentual de juros de 5% ao mês, né, com os tomadores de empréstimo, que são pessoas físicas, a patamares exequíveis, né? Uma sugestão: juros de poupança. Profissionalizar o setor administrativo financeiro, com equipamentos adequados, computador, internet, programas financeiros, entre outros. Principalmente na questão do funcionário, né? Hoje é um funcionário que ele tem uma posição diferenciada, ela trabalha quando ela quer, ela leva atestado, ela está até em determinados momentos se aproveitando de uma situação. E atuar o Conselho Fiscal mensalmente. Então, há necessidade de fazer com que esse Conselho conheça, tenha uma reunião, haja uma ata e que, né, tome conhecimento e aprovação do orçamento, do fluxo de caixa e um demonstrativo mensal de entidades, porque os pagamentos são pagos, né, a critérios assim do diretor financeiro. Então, principalmente porque essas pessoas têm que estar sabendo as responsabilidades que estão à frente dessa associação, né? Aquelas pessoas que porventura têm o patrimônio, seus patrimônios podem estar daqui a pouco serem, né, vinculados, sabe? Então eles têm que ter um pouquinho mais de conhecimento, porque é uma entidade e elas são responsáveis por tudo aquilo que vai acontecer. Bom, a Advipar, o que a Advipar fez até o dia 30 de novembro? Fizeram muitas coisas. Elas enviaram o ofício número 105 ao vice-governador, senhor Flávio Arnes, solicitando R$15 mil a fundo perdido. Então essa foi o primeiro ofício que eles viram, né, de uma necessidade emergente, que eles têm que ter um recurso a curto prazo para tentarem solucionar, dar alguns encaminhamentos. O ofício 108 foi encaminhado ao INSS para fazer uma solicitação de repactuação de débitos atrasados, que é o contrato 433-363-3. Ao ofício 109, eles encaminharam a Sanepar, solicitando a repactuação de débitos atrasados, o 110 a Copel, o 111 a Caixa Econômica, solicitando a repactuação do FGTS, PIS e PASEP, o 112 a Oi Telecomunicações, o 113 a GVT Telecomunicações, o 114 a Casa Civil, solicitando a disponibilidade do senhor Rafael Bertoldi para acompanhamento da Advipar em reuniões com entidades e instituições, ao 115 ao Lions Clube de Curitiba, Batel, solicitando 2 bicicletas para a realização de um bingo agora em dezembro, o 116, 117, 118 e 119 foi para a liberação de atletas, são pessoas internas, né, que vão estar participando de algumas Olimpíadas, o 119, a Fundação da Ação Social faz a possibilidade da liberação do valor da emenda parlamentar de R$28 mil, né, que foi encaminhado, e, né, uma revisão do estatuto, redefinindo cargos e funções, conselhos fiscal e deliberativos, mais atuação e principalmente aprovação de contas, né? Então, isso foi o que a Advipar fez até agora. Dessas aí, quais vocês já receberam resposta? Do INSS. Do INSS, o 108. O que o INSS falou? O único que pode perdoar nossa dívida e tudo é o Ministério da Fazenda.
nós não temos, até o delegado Arthur, ele deixou bem claro que ele tem vontade de ajudar, mas infelizmente não tem como. Através do professor Flávio, teria como chegar ao Manteiga e tentar esse perdão. Interceder. Caso contrário, não tem como. Bom, então... Existe outra possibilidade, por exemplo, a Segundo Associação Brasileira de Defesa Cívica, que eu sou diretor, nós fizemos um pedido de doação à Receita. Já está protocolado faz um mês ou dois. Certo. Se a BDC receber essas doações, normalmente a Receita não tem limite, é um critério administrativo dela, né? Porque ela não tem CND? É bem isso aí. Oi? Ela está impossibilitada? Tem. Ela não tem CND? Eles não, mas nós nós temos. É, E nós podemos aí ajudar vocês. Seria bom. Porque a função da nossa entidade é Muito usar bom. essas doações para apoiar, junto com o Lions Clube do Tudo Hotel, que nós precisamos. entidades que tenham necessidade. Então, isso poderia ajudar um pouco, né? E o bingo, trabalho, quer dizer, agora é fundamental a mudança do estatuto, né? Organizar a entidade, porque senão Bom, é jogar dinheiro fora. Cascais, vamos fechar aqui o encaminhamento, mas achei boa a tua ideia. Bom, Em cima disso aí, tudo, Não, foi bom. Valdir, Oi. até na época eu conversei com o Rafael, com o César também, simplesmente eu mandava o ofício da entidade para esses órgãos e tudo, infelizmente ele não deu nem resposta, por isso que eu pedi até o apoio da vice-governadoria e tudo, se vai com assinatura, isso eu deixei bem claro na época e tudo, coisa que eu esperava dessa maneira, de não ter nem resposta. Se vai com o apoio do Lions, da assinatura do Lions, da vice-governadoria, do Sebrae, já seria um respaldo bem maior do que, na verdade, é o credor. Nós que estamos devendo, eu quero marcar uma reunião, simplesmente eles só querem que paguem a dívida. Infelizmente não abre nem conversa. Aí parou tudo. Ok, vamos até o fim, daí Então, vamos pensar no caminho aí. proposições de incumbência da vice-governadoria. Daí ficou a questão de contatar a advogada Rafaela Cacetari Savares para conhecimento das duas ações que a Devipar move contra o INSS. Recolhimento indevido, é o ressarcimento que eles pedem em uma dessas ações, que até parece que já foi julgada, né? Ações julgadas e com certeza. Acompanhar as negociações referentes às correspondências enviadas pela Devipar para a Copel e Sanepar. Acompanhar as negociações junto à Caixa Econômica referente aos débitos existentes, né? Acompanhar as negociações e agendar a participação da reunião com o Positivo e a Devipar. E responder o ofício 114 de 2011, que é aquela solicitação de R$15 mil a fundo perdido. Né? A resposta deles agora. Bom, primeiro, sobre o ofício. O ofício nós gostaríamos de responder apenas depois dessa reunião que está acontecendo hoje, inclusive que, infelizmente, com a ausência do Flávio, que eu gostaria que ele estivesse aqui. Mas nós vamos responder, seguramente nós vamos responder. Sobre os demais, Rafael. Ele já está aqui. Ah, tá. Não, mas deixa que o Rafael relate. Isso mesmo. Então, contato com a doutora Rafaela para verificar a situação da dívida do INSS, né, e a impossibilidade de ter a CND. Ela, no relato dela, disse que vocês teriam condições de ter a CND do INSS, porque ela acho que desconhecia a situação de que vocês interromperam o pagamento daquele parcelamento que foi feito. Até o momento que ela tinha conhecimento, vocês tinham a CND, e depois disso daí foi interrompido o pagamento e suspendeu a CND. Ela fica de fazer um contato com vocês para atualizar essa situação de como estaria a situação da ação contra o INSS. Eu fiz também contato com o advogado. Essa foi feita? Ela- Esse contato dela com vocês? Não, com respeito a isso aí, não. Se bem que ela teve mandado para esses dias aí, né, Tandeu? Já O Jeto não aproximou, mas ela, na verdade, é isso mesmo. O dia que ela foi lá, faz uns 15 dias, e ela realmente não sabia, porque ela, na verdade, ela ficou afastada de para uns 6, 8, 10, talvez um ano, 10 meses, um ano. Até porque nós pagávamos o valor de R$700 por mês para ela e simplesmente parou de pagar também. Então não se afastou da entidade. Então ela não sabia disso. Então, na verdade, daí o tesoureiro informou ela que realmente a gente tinha suspendido o pagamento dessas parcelas aí. Eu mantive contato também com o advogado do Senalba, que é o sindicato, o Dr.
o Paulo Roberto para renegociar o pagamento dele lá. E ele não abriu mão, ele alegou ser um valor muito pequeno, parcelamento grande, então que ele não teria condições de renegociar. Senalba é o sindicato? Sindicato, isso. O Senalba é o sindicato que vocês são filiados? Sim. Eu fiz contato... Qual que é o Senalba, hein? Só para a gente saber. Sinalba é do... As entidades As culturais, entidades, clubes, hotéis, está tudo aí. Professor, o Sinalba é do... pega o secretário, serviço os agentes. isso, de todas as entidades culturais, artísticas, Que beneficentes. é da 13 de maio. Isso. Quem que é o presidente? Nossa. Tá, Posso? tudo bem, depois nós vemos isso. Estranho. Tá. Mantive contato com a Unicef, com o Sr. Cláudio, sobre a parceria para a cessão das impressoras em Braille, para a Devipar imprimir trabalhos para a Unicef, né, em troca de amortização daí do valor do equipamento. Na semana passada houve uma reunião de diretoria da Unicef para definir o projeto. O Sr. Cláudio ficou de me dar um retorno até sexta-feira, não me deu. Hoje eu liguei para ele, a secretária dele disse que ele entrou em férias hoje. Pedi para ela que, se possível, nos dê alguma notícia dessa parceria, se vai ser firmada esse ano ainda, ou se fica para o ano que vem. No que ele relatou, isso estaria praticamente certo que seria feito, mas não está garantido. Quanto aos ofícios para INSS, Caixa Econômica, OI, Sanepar, Copel, segunda-feira da semana passada saíram todos esses ofícios assinados pelo vice-governador para todos esses órgãos, solicitando apoio ao pedido de vocês. Vejam bem, assinado pelo Flávio, hein? Isso. Pelo vice-governador. Tá? Eu tinha pedido desde o começo. Outra coisa, eu fiz contato com a FAS, o senhor Singer, que é o setor de convênios, sobre a emenda parlamentar de R$28 mil, que a Devipar está com possibilidade de receber de 3 vereadores de Curitiba, só que ele precisava ter as CNDs para firmar o convênio. Eu pedi a ele que, se fosse possível, fizesse o convênio com uma cláusula de condicionar o pagamento à apresentação da CND. Ele disse, podemos fazer isso. Aí eu passei o contato para o Paulo, e o Paulo da Devipar acho que tomou os encaminhamentos lá com o síndico, né? Exatamente, sim, foi feito, ele pediu lá a documentação, a justificativa, a gente encaminhou para ele, ele colocou o anexo lá, a documentação deles e tramitou. Tá. E por último, eu fiz um contato com a Sanepar, porque a Devipar imprimia as contas de água em Braille, e aí isso foi suspenso, né, cancelado. Havia necessidade de renovar o contrato. Fiz contato com a Sanepar. O departamento responsável informou da condição de uma proposta de uma empresa de Campinas mais baixa que a Devipar, mas que não era um empecilho, né, para que se renovasse com a Devipar, porque ela poderia ter uma justificativa de ser uma entidade paranaense, sem fins lucrativos e tal. O que barrou foi justamente a falta das CNDs, porque para constar no contrato teria que ter as CNDs, senão não passaria depois no Tribunal de Contas a apresentação das contas da Sanepar. E esse foi o resultado do contato. E aí eles fecharam por um ano com a empresa de Campinas. Tá, mas esse daí fica fechando por um ano, por um ano a gente fica sem trabalho com eles, então? Certo. É isso? Só se houver uma demanda necessária nova, né? Senão fica nisso daí. Até na verdade, eles fizeram de tudo até para ajudar mesmo no Sanepar. Simplesmente foi porque a nossa impressora quebrou. Aí nesse período que nós quebramos o contrato com a Sanepar. Agora, houve uma imprevidência em não criar um fundo de reposição dessa impressora, né? Então, agora, todo o problema que a gente sente na Devipar foi falta de gerenciamento, falta omissão em relação a detalhes administrativos, a detalhes importantíssimos. Certo. Eu acho que agora, numa nova fase, a Devipar vai ter que fazer um trabalho urgente, né? É o caso, CND nem se discute, é para ontem, né? Achar, nem que seja para
vender a mesa do presidente lá, mas dá um jeito de Isso ele tem. É que nem tem, cara. pagar isso aí. Segundo lugar, rever os estatutos, né? Porque todos os estatutos de ONGs antigas eram muito vagos, porque os cartórios aceitavam isso. Hoje há uma legislação muito forte em relação a estatutos de entidades sem fins lucrativos. Em Cascais, quando se diz rever os estatutos, quer dizer o que exatamente? Porque qual o problema do estatuto da Devipar? Não estou entendendo. Olha, um estatuto tem que dizer, por exemplo, se a entidade for dissolvida, a quem se destina os bens. Isso diz. Né? Isso diz. Vocês têm endereço, está resolvido. Está resolvido. Né? A diretoria enxuta, porque não adianta eleger 500 pessoas, porque normalmente quem trabalha é 3 ou 4. Definir responsabilidades. Tá? Mas tá, Isso é extremamente mas importante. deixa eu O fazer estatuto de vocês é de quando? Deixa eu fazer uma É proposta. constantemente renovado. Faltam 5 lâminas para que a gente termine a apresentação. Aham. Nós estamos encaminhando, digamos assim, ponto a ponto. Por hora, vocês paramos na vice-governadoria para ver as responsabilidades e vocês questionaram que teríamos que responder. Então foram Certo. respondidas, todas elas. Vamos passar para a próxima lâmina e vamos chegar até a última. E daí nós abrimos para uma abordagem um pouco mais ampla. Eu não sei se quer corrigir, se a correção vem depois de tudo, até porque o Paulo, atualmente, o Paulo que é o vice-presidente, não é mais o Jair. Teve eleição na entidade. Eles renunciaram, o Jair anunciou, a secretaria. É sobre esse assunto aqui? Não, passou. Não, já passou. Não, mas é que senão não ficamos sabendo, né? Isso aí foi Pois é, na não. privada. Ah, você chegando já tinha mudado. Foi o que vocês deram. Eles mudaram agora, foi mudado agora. O Jair já tinha mudado, né? O Jair tinha mudado. Mudaram agora, então que não tinha. Ok, vamos para frente. Daí quando chegarmos no final a gente abre para uma conversa mais... Bom, proposições de incumbência ao SEBRAE. O SEBRAE coube disponibilizar 104 horas totais com consultorias em finanças e recursos humanos. Em 2011, nós estamos trabalhando lá com o consultor Adalto, a Ceratalto, junto ao Getro e a Suelen. Né? Suelen é a moça que trabalha no departamento administrativo financeiro, no financeiro. Então nós fizemos o levantamento das despesas e elaboração de uma programação de contas a pagar a curto e médio prazo, conforme estimativas de receitas existentes, né? Que seriam 40 horas, implantação e ensinamentos para gerente administrativo e financeiro de controles financeiros essenciais e implantar planilhas. A planilha foi implantada, foi conversada com o contador da Devipar, né, mostrando a necessidade de ter até uma contabilidade mais atualizada, assim, com menos tempo, né, para ser registrado, apesar que eles têm às vezes 4, 5 meses que fica parado até juntar toda essa documentação. E um acompanhamento financeiro durante 3 meses, né, de 2 horas por semana, totalizando 24 horas, que é tendo esse conselho deliberativo, homologando essas contas, para saber se realmente eles estão pagando aquilo que eles determinaram, né, para vermos essa possibilidade. Nessa aí nós vimos que a maior dificuldade está na funcionária, que realmente tem ela entende que vai ser dispensada. Não viu, Pedro? Foi. Na verdade, hoje, Paulo? Sim. O Paulo até já acertou com ela a dispensa dela hoje. É isso, né, Paulo? Se o Valdir permite, antes do final, eu posso explicar. Mas Sim, Não, eu acho que esse é o tema que nós estamos discutindo. Pode falar. a Suélia ela já vem, até do conhecimento, ela já vem querendo sair há algum tempo. E daí a gente conversou, entramos num acordo, lá estamos para realizar, né, fazer a decisão dela dentro de um acordo com ela. Mas então eu vou sugerir que ela possa ficar até o final agora do mês, porque ela é uma moça que conhece muito da Devipar, de números da Devipar. É que na verdade ela não está, ela não está querendo ficar mesmo. Para que nós, quando fizermos esse trabalho de recursos humanos, possamos até fazer ali uma seleção, uma pré-seleção para essa pessoa vir ocupar esse cargo. Eu posso até levar um pedido, mas ela não está. Não, mas para você ver, porque ela como até o próprio o Geto, mesmo tesoureiro, falou, não, mas acho que seria bom ela ficar até o final do ano, pelo menos fechar dezembro. Mas nem isso, hoje mesmo ela já não quer trabalhar. Eu posso até levar um pedido. Mas então não tem condições, é ótimo, vocês vão tomar uma decisão acertada, mas quer dizer, tem que ter uma pessoa para poder fazer esse serviço, principalmente agora que vocês estão num momento muito delicado, né? Eu vejo que a hora que a Devipar tiver um montante,
tem que se sentar e estruturar para saber quais contas serão pagas, para poder levantar essas certidões, né? Poder levantar o CND, para que vocês possam começar a vir a funcionar no futuro, a curto prazo. Fora disso, não dá para injetar recurso, né, sem realmente saber o que vai beneficiar. Quer dizer, qualquer dinheiro beneficiaria a entidade, mas é beneficiar para dizer, ó, eu tenho que pagar o INSS, tenho que comprar isso, para poder ter o CDT, para poder fazer tudo aquilo, mesmo estando em atraso com diversos outros, né, outras empresas, correto? E outros devedores. Viu, João Valdir? Para o teu conhecimento, da Valquíria, de outras pessoas que talvez não saibam ainda, só para deixar claro isso, né? Que nós, a diretoria do Antônio e do Paulo, nós entramos na Devipar esse ano, a partir de abril desse ano. Tá? Então, nós pegamos essa dívida já sendo rolada há tempo já, sabe? Então não fomos nós que a criamos, né? E a gente está, Pedro? Então isso não sei se você... Não, isso está dito aqui que não são dívidas de vocês. Exatamente. Tá? E vocês podem ter as plenas, tanto que nós, sabe, entidades, estamos preocupados porque é uma diretoria que entrou agora, está com o intuito de sanear e regularizar a casa, né? E com vontade de realmente voltar a ser aquilo que é. São ônus já de alguns anos atrás, né, que estão colocando a Devipar numa situação muito crítica. Eu tenho uma proposição que eu vou estar falando depois. Né? Bom, proposições realizadas pelo senhor até agora. Então foram essas consultorias.